Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco. Olá, companheiros, companheiras, base do Simproja. Estamos aqui em mais um episódio do Simproja Cast. Nesse episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o Setembro Amarelo e a importância do cuidado com a saúde mental na educação. Eu, Damires Carneiro, diretora de Políticas Sociais desse sindicato, Mariana Maciel, diretora de Assuntos Jurídicos do Simproja. Olá, companheiros e companheiras, um prazer estar aqui. E vamos receber para essa conversa Valquíria Lima, que é psicóloga, neuropsicóloga, terapeuta de família e de casais. E ela também é gerente do CAPS Infantil de Abreu e Lima. Então, a gente vai ter uma conversa muito bacana hoje com Valquíria, né, sobre esse mês. O Setembro Amarelo, né, que a gente conhece pela importância, né, da prevenção ao suicídio, do cuidado com a saúde mental. É um debate que é muito pertinente à educação, né, e a gente vem buscando conversar mais sobre isso aqui no Simproja, né, de várias formas, e trazer Valquíria para essa conversa hoje também faz parte desse nosso projeto e dessa nossa intenção de falar sobre saúde, de cuidar da gente. Eu vou convidar a Valquíria para a conversa e vou pedir que você fale um pouquinho de você, da sua experiência profissional, antes da gente começar aqui nesse tema. Certo. Meu nome é Valquíria de Lima Macedo, eu sou psicóloga, terapeuta de casais, neuropsicóloga, gerente do CAPS Infantil ali em Abreu Lima, tenho mais de 15 anos de atuação, 8 anos na educação também, 4 anos na educação especial. E é um prazer estar aqui com vocês. Que bom, Valquíria, que bom que você aceitou, né, esse convite e teve essa disponibilidade. E aí eu queria, Valquíria, a gente queria que você explicasse um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, né? O que é essa campanha, qual é o objetivo, porque a gente escuta muito falar, né, no mês de setembro sobre o Setembro Amarelo, mas às vezes a gente não faz a reflexão do que é exatamente. Então... Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre o suicídio, né? É um mês dedicado à campanha contra o suicídio, onde a gente fala muito sobre esse tema, né? Como reconhecer os sinais, enfim. É isso. E para além da questão do suicídio, Valquíria, a gente sabe que a questão da saúde mental durante muito tempo foi um tabu, né, de se falar sobre isso, se abordar esse tema. E o Setembro Amarelo, além da prevenção ao suicídio, ele também tenta resgatar a importância de abordar essa temática em todas as áreas, principalmente no contexto educacional, né, onde a gente lida com crianças, adolescentes. Como é que o Setembro Amarelo ele pode ser abordado dentro do contexto educacional? Principalmente no contexto educacional, né? Como já te falei aqui, eu trabalhei 8 anos na educação e o adoecimento salta aos olhos, a gente pode dizer assim, tanto em relação ao profissional como aos alunos também. Como é que a gente pode trabalhar isso? Informação, parceria, tá? Chamar profissionais da área, fazer formação, tá? Ter um lugar de acolhimento onde este professor e onde este aluno possa se sentir seguro para falar sobre os seus sentimentos. Oferecer a eles profissionais da área que possam ouvi-los e orientá-los. Isso aí é um bom começo, né? Uma vez que existe o preconceito e a insegurança, né, que você esbarra nisso aí, né, na falta de informação e na insegurança de ser taxado como... Engraçado, né, que hoje, mesmo com tanta informação, a gente tem tanta informação sobre tanta coisa,
né? E esse tema da saúde mental, do cuidado com a saúde mental, é um tema atual e está presente aí na internet, a gente vê muito falar sobre isso, mas ainda assim parece que existe uma barreira, um tabu, uma coisa que ainda atrapalha, né, de que esse debate aconteça dentro das escolas. Um preconceito mesmo, né? A gente pode dizer. E aí, já puxando, né, sobre essa coisa da escola, do que acontece, a gente estava lendo, pesquisando, se atualizando, e vi algumas notícias falando sobre o aumento do índice de suicídio no Brasil. E aí essa notícia falava assim, que a taxa de suicídio entre jovens no Brasil cresceu 6% ao ano. E entre os anos de 2011 e 2022, esse crescimento. E aí as taxas de notificações por autolesão na faixa etária entre 10 e 24 anos aumentaram também, 29%. E aí, a cada ano, nesse mesmo período, essa taxa vem aumentando. Então, fiquei pensando, né, refletindo sobre como que, né, a juventude está sendo acometida, né, significativamente e gradativamente ao longo dos anos. Isso vem aumentando, né, e crescendo, assim. E essa juventude está dentro da escola, né? Essa juventude está dentro da escola. Então, assim, como a gente pode pensar como é que essa equipe escolar, né, que são os professores, mas também são os outros trabalhadores, como é que eles podem identificar os sinais de que o aluno está enfrentando problemas emocionais ou está em sofrimento emocional, né? Como é que ele pode fazer essa identificação dos sinais? E qual o papel da escola também, né, nessa promoção da saúde mental? Porque a gente sabe que nem tudo cabe à escola, mas a escola tem um papel, né? Então, se você puder trazer um pouquinho sobre isso. Antes de qualquer coisa, eu acredito muito na formação desses professores, né? Porque a gente vê que muitos não têm essa sensibilidade, essa formação, na verdade. Eles passam meio que desapercebido. Então, uma vez que você informa esses professores, faz um grupo, traz um profissional da área e repassa todas as informações para eles poderem detectar que essa criança, sei lá, está se isolando, está muito irritada, a nota baixou muito, está faltando muito, está agressiva. Então, ele está vendo que aquela criança está com um comportamento diferente, né? Então, sim, isso já é um sinal de que aquela criança está precisando de ajuda. Qual o papel da escola, né, identificando esses sinais, né? É uma mudança de comportamento daquele estudante. Então, a criança de repente passa a ficar agressiva, né? De repente passa a ficar isolada, né? Chorosa, enfim, identificando esses sinais. O que é que cabe à escola fazer, até onde a escola pode ir, como é que é esse processo? Eu queria pegar um ganchozinho também nisso que Tamires falou. É muito comum, infelizmente, tem ficado cada vez mais comum da gente ver esses sinais de automutilação. Sim. Né? E eu acho que com a pandemia, o nível de estresse, ansiedade aumentou muito também entre os jovens. E a gente percebe quando atua em sala de aula, muito frequente esses casos, e perceber os estudantes tentando esconder essas marcas. Às vezes você vê um estudante num calor danado na sala de aula e ele está de casaco, sempre usando camisas de manga comprida para tentar esconder, indo frequente, passando muito tempo no banheiro, às vezes sozinho, né? Além das questões de isolamento, você percebe marcadamente algumas mudanças de comportamento nesse sentido, né, de tentar esconder as marcas também das automutilações, né? Então, como é que os profissionais da escola podem agir também quando identificam esses casos? Acionar a família, não é? Para que a família tome ciência. E aí aquela outra questão, entra o CAPS.
A gente já, né, estava conversando, porque é todo um processo. É escola, família e CAPS. Saúde mental, educação e família. É o tripé. Não tem como a gente resolver isso isoladamente. Escola, família, CAPS. Sim. E aí a escola pode encaminhar o CAPS, a escola pode A fazer escola pode, mas assim, de antemão é livre demanda. O CAPS, você chega lá, você não precisa de encaminhamento de ninguém. Portas abertas, livre demanda. Meu filho está com tal comportamento, ou a escola me chamou, ou a escola me deu encaminhamento, ou eu, como mãe, percebi que meu filho está assim, 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 assim. Eu preciso que vocês avaliem. Importante essa informação. Ô, Valquíria, e tira uma dúvida para a gente. E naqueles casos onde se percebe flagrantemente uma negligência familiar, ou se percebe que a família é a origem do problema, o que a escola pode fazer? O estudante, já naquele nível onde o estudante já é adolescente, ele pode procurar espontaneamente o CAPS sem a família? Ele pode, ou tem algum outro órgão que a escola pode procurar na ausência da família, na negligência familiar? Tem um conselho tutelar. Tem um conselho tutelar. Sim. Olha, é bem gritante, sabe, a questão da automutilação, do suicídio e a questão da família mesmo não se incomodar, não se importar. E aí a gente trabalha com esse tripé: família, escola, CAPS. Família, escola, CAPS. Senão não funciona. Sim. Então é isso, né? O Conselho Tutelar também é um órgão, né? Sim. A ser acionado. Sim. Eu acho que às vezes as escolas, e falando isso bem, me colocando nesse lugar de pessoa que está na escola, né? Quando a gente fala, a gente também precisa falar para a gente, né? Isso. Uhum. Nós, escola, muitas vezes, nós ficamos protelando ou não sei, existe um receio de acionar o Conselho Tutelar. É como se muitas vezes a própria escola, estivesse vendo o Conselho Tutelar enquanto algo punitivo e não protetivo. Sim. Né? Então, assim, o Conselho Tutelar, ele não está ali para punir família nenhuma. Não. Ele está ali para proteger, garantir a proteção, a integridade da criança. Então, assim, acionar o Conselho Tutelar não é um bicho, não é uma coisa que a gente precisa ter cuidado. O Conselho Tutelar não é a polícia, minha gente. É o Conselho Tutelar, o órgão, né, que vai atuar na proteção, no cuidado e proteção das crianças e adolescentes. Então, acionar o Conselho Tutelar deveria ser uma prática. Sim. Né, constante das escolas. O aluno está faltando demais, aciona o conselho para o conselho ir buscar, porque a escola não tem. A escola não vai lá saber o que está acontecendo na casa do estudante, mas é o conselho que pode ir. Né? Então, eu acho que é muito importante a gente também resgatar essa importância do Conselho Tutelar. E tem mais, Tamires, assim, no último das instâncias, esse adolescente ou essa criança é retirada da família. Sim. Não existe, porque assim, existe todos os meios que se faz, cursos, sabe, de informática, se coloca eles em tudo para que a coisa... É como uma medida de orientação primeiro, né? Primeiro, a gente sempre costuma dizer isso, e inclusive é uma militância nossa também, a questão do resgate da confiança nas instituições, né? Porque o Conselho Tutelar, como Tamires bem ressaltou, ele é um instrumento de proteção das crianças e dos adolescentes. Então, se o problema está sendo com a família, e a gente não é possível estabelecer esse tripé que você mencionou, entre família, escola, aliás, desculpa, é isso mesmo, família, escola, CAPS, você precisa chamar o Conselho Tutelar para fortalecer essas relações, buscar orientar, tentar equalizar essa situação, e realmente, em último dos últimos casos, é que a criança vai ser tirada do poder da família, mas são situações onde realmente não é possível resgatar essa relação, onde tem situações de violência muito flagrante, e são casos muito isolados,
mas a gente também percebe que nesse processo, como Tamires também ressaltou, tem ainda uma inércia das escolas de chamar o conselho tutelar à sua responsabilidade, ainda um discurso de dizer, porque o conselho tutelar não vai atuar, ou porque a família vai ficar com raiva, a comunidade vai ficar com raiva, mas, na verdade, é papel institucional da escola fazer isso. E quando a escola não faz, é a escola que está sendo negligente, né? Porque a gente não pode ver uma criança e um adolescente dentro da escola, estando em situação de sofrimento, a gente saber que a família também não está cumprindo o seu papel de proteção e a gente não chamar os órgãos responsáveis para poder fazer a sua atuação. Então, a gente também tem que ter muito cuidado, né, na não atuação, né? E aproveitando nisso, na omissão, e aproveitando isso, de toda essa obrigação que as escolas também têm de cumprir seu papel, é muito pesado. Também é uma coisa que também gera adoecimento. A gente lidar com o adoecimento do outro também gera adoecimento. E a gente também precisa cuidar de quem cuida. E o nosso papel de trabalhador da educação, de professor, professora, a gente também se desgasta emocionalmente. Às vezes é acometido por diversas doenças laborais, como síndrome de burnout. Às vezes isso junta com uma situação de trabalho, muitas vezes já desgastada, um ambiente que já não é favorável, e aí você não é preparado, como você disse, não tem a formação adequada para lidar com essas situações, você se vê no desespero de não saber o que fazer, a fragilidade de algumas instituições, o acesso à saúde mental é difícil, especialmente para os trabalhadores e trabalhadoras da educação, né? O que é que a gente, como trabalhador e trabalhadora da educação, pode fazer, que instrumentos a gente pode buscar para se fortalecer, para poder apoiar os nossos estudantes nessas situações? Primeiro, né, buscar apoio psicoterápico, né? As instituições também, elas poderiam flexibilizar, né, a questão da mais autonomia também ao professor. Isso é muito importante. Eu tive dificuldades de trabalhar com os professores no sentido de era difícil atendê-los porque eles não tinham horário. Quer dizer, tipo assim, como era que eu ia atender um professor que trabalhava de manhã, de tarde e à noite? Não tinha flexibilidade. Sim. Né? Era muito difícil. Não se tinha uma cultura voltada para esse cuidado mental do trabalhador. E o burnout, ele é esse esgotamento, essa exaustão mental. Aquela pessoa esvaziou ela. E quando ela chega nisso aí, para voltar, é muito difícil. Então, precisa ter esse cuidado psicológico, precisa ter um lugar nas instituições onde esse professor possa chegar e ele possa ter a confiança de falar sobre e ser direcionado para algum lugar onde ele possa dar continuidade ao tratamento psicoterápico, onde ele vai entrar em contato com as emoções, com as dificuldades, lidar com o estresse, com a resiliência, gerenciamento de estresse, tudo isso. É importante essa sua fala de que é preciso a escola ou a instituição compreender, né, que é uma necessidade. Sim. Né? E aí garantir que exista condição para que o trabalhador tenha aquele momento de ajuda, para ele ser ajudado, né? O professor realmente é exaustivo, os professores são sobrecarregados, né? Os trabalhadores da escola são sobrecarregados, porque a escola ela funciona o tempo todo, né? Manhã, tarde, muitas escolas funcionam manhã, tarde e noite, então é ali, e dentro de uma escola acontece 1000 coisas, né? Então, quem trabalha na escola não fica parado em hora nenhuma, né? E aí, como garantir, né, que é preciso haver uma humanização, uma mudança de mentalidade, né? Aí, veja, Tamires, sempre foi o meu maior desafio. Eu sempre corri atrás. Gente, no calendário, qual o dia que a gente pode
parar um minutinho para a gente fazer uma roda de conversa sobre gerenciamento de estresse? Né? O que é que você está sentindo? Como é que você pode fazer? Onde é que você pode buscar? Sei lá, né? Quebrar o estigma sobre medicação. Eu não vou tomar, vou ficar... Gente, a gente precisa parar para falar sobre saúde mental. Isso. A gente tem coração e trata do coração. A gente tem rim e trata do rim. A gente tem intestino, né? Estamos aí com a nossa querida Preta Gil. Você imaginou se ela disser, não, eu não vou fazer porque... Mas ela vai fazer. Sim. E por que a gente não pode tratar da saúde mental? Não pode levar a sério, já que é o nosso cérebro que comanda tudo. Então, foi um desafio porque não se abriu esse período para a gente ter esses encontros, essas rodas de conversas, de palestras, de esclarecimentos, de orientação, para que você possa gerir melhor as suas emoções. Exatamente. E aí você já está falando sobre as estratégias, né? Isso são estratégias que a escola precisa construir, né? Para que exista esse cuidado, né? Dentro da escola. Eu acho que, assim, não é só a escola, né? É preciso, dentro da rede, haver, né, um debate sobre isso, para se mudar a mentalidade da própria rede em relação a isso. Né? A gente tem, diariamente, né, enquanto sindicato, a gente recebe demandas de problemas que acontecem na escola. E quando a gente conversa, escuta, né, a gente faz a escuta, né, do trabalhador, daquele problema que ele está, a gente identifica que muitas vezes os problemas estão relacionados também ao adoecimento que está ali no clima escolar, né? Tanto daquele trabalhador que trouxe a situação, mas das outras pessoas que estão envolvidas também. Então, assim, é preciso a rede, né? A gente está em Jaboatão, é preciso a rede municipal de Jaboatão pensar, começar a construir estratégias para o cuidado com esses trabalhadores, mas a escola, né, em sua autonomia, sim, ela também precisa construir essa estratégia. Até porque a gente não é máquina, né? A gente não pode ser tratado como uma máquina que apenas executa. A gente precisa ter momentos de reflexão de como a gente está executando as nossas ações e momentos para a gente também ser cuidado. A nossa profissão, eu acho que eu já mencionei isso aqui, mas a gente é uma profissão que a gente claro, dá aula, mas a gente também cuida. E não tem como a gente cuidar sem ser cuidado. E a gente não encontra hoje, de maneira geral, nas políticas públicas da educação, nada que cuide dos servidores da educação, nada que cuide dos trabalhadores da educação. E a gente sequer tem espaços, como Valquíria estava dizendo, para a gente refletir sobre isso, para a gente refletir sobre o espaço que a gente convive, para a gente poder refletir sobre que tipo de convivência a gente está tendo, para a gente poder dirimir os conflitos do nosso espaço de convivência, porque somos pessoas convivendo, às vezes, um dia inteiro, né, convivendo mais com os nossos colegas de trabalho do que com as nossas famílias. Então, é natural que gerem conflitos, porque são equipes grandes, e esses conflitos precisam ser mediados, precisam ser gerenciados, e adoecimentos acontecem, precisam ser tratados, né? Então, a gente precisa de políticas públicas também voltadas para isso. E a gente não tem, a gente tem um vácuo imenso onde a gente é só cobrado, e quando adoece, muitas vezes é ainda mais negligenciado, escanteado e punido. Né? Então, a gente tem que ter realmente uma outra ótica para essa visão. E esse mês de setembro, né, esse setembro amarelo, diz muito sobre isso. Porque quantos colegas nossos a gente vê nesse processo de adoecimento e até chegando ao suicídio em função disso. E é um mês para a gente parar, refletir e cobrar também, né? A gente não pode ficar só na reflexão, a gente também tem que cobrar que ações aconteçam nesse sentido, né? E aí, Valquíria tem uma experiência de um tempo longo, né, na educação, fazendo esse trabalho na educação. Aí,
eu queria que você pudesse trazer um pouquinho dessa sua experiência na educação. Como era? Como acontecia? Né? Porque já que a gente está pensando sobre isso aqui, né, na nossa rede, Jaboatão, a partir do nosso lugar aqui de sindicalista, eu acho que se você trouxer um pouquinho da sua experiência nesse sentido, pode ser muito rico para a gente. Eu fazia muitas palestras. Nas escolas, tá? E fazia muitas reuniões com os pais dos alunos e atendia alguns professores. Isso acontecia dentro da escola? Na escola. Aquele gestor que ele era mais sensível, ele corria atrás. E aí ele agendava e a gente ia, né? E fazia e falava, e o bullying, e as drogas, e o adoecimento, e o alcoolismo, e a prevenção, tudo a gente abordava. E não era só eu, a equipe tinha mais psicólogos, a gente dava conseguia, sabe? Mas assim, os professores eram mais resistentes por conta do medo do estigma. Já ia lhe perguntar quais eram os principais desafios, porque a gente sabe que esses temas não são fáceis de ser trabalhados com a comunidade, né? Tu estás entendendo? Com os professores, tinha uns bem valentes que diziam eu vou mesmo, sabe? E ia e ficou comigo até o fim. Mas tinha um agravante porque era muito perto da Secretaria de Educação. Só que, agora, com a nossa proposta... Aproveitando que você falou da nossa proposta, o Simpro já trouxe Valquíria hoje para conversar, também não foi à toa, né? Nós acabamos, recentemente a gente fechou um convênio, né, para terapia psicológica dos nossos trabalhadores e trabalhadoras associados ao Simproja. Então, lá no nosso site, na aba convênios, já está há um certo tempo lá, né, as informações sobre Valquíria. A gente também está organizando uma forma de divulgar isso no Instagram, então a gente vai estar lançando um destaque lá no Instagram. Vocês podem olhar na aba nos destaques lá dos stories, que vai estar o convênio, dentre os outros convênios, esse novo convênio, que é o convênio com Valquíria para terapia psicológica. E aí, nesse convênio, os trabalhadores, de forma geral, né, da ativas e aposentados, que são associados ao Simproja, poderão fechar o pacote terapêutico num preço muito diferenciado, né, com Valquíria, inclusive com preços diferentes, né, para Goam, para professores. Então, deem uma olhada lá nos nossos stories, deem uma olhada também no site, tem o telefone para agendar, para marcar, combinar, né, e vamos cuidar da nossa saúde, assim, é uma coisa que a gente, desde o primeiro semestre que a gente está conversando, afinando, né, pensando como é que a gente pode fazer, e agora se consolidou. Então, é um ganho para a gente, para o Simproja, eu acredito, né? Espero que a gente consiga fazer, né, esse cuidado com a saúde mental, que a nossa base consiga, né, se organizar para ter isso como prioridade na sua vida, né? Não, e assim, Tamires, eu fiz pedagogia, né? Tem um pezinho lá, mas fui para a psicologia. Mas, assim, é um sonho, como eu te falei, e eu acho que Jaboatão tem tudo para sair na frente desse projeto, tá? É uma coisa que eu quero democratizar, porque o atendimento psicológico, ou psicanalítico, ou analítico, ou de base gestaltiana, eu não sei, junguiana, assim, mas o meu desejo é democratizar, não deixar na elite só, porque a gente sabe que é caro, né? Mas o meu desejo é que todos tenham acesso a um atendimento de qualidade, tá? Até porque eu já tive depressão, então eu sei o que é uma depressão. Eu falo
e sei como é. Então, não é uma doença fácil de tratar. Nem é fácil de tratar, nem é fácil de falar sobre, né, Valquíria? Pois é. E abordando justamente um pouquinho mais esse tema, quando a gente vai falar sobre isso nas escolas, como professora mesmo, trazendo um pouquinho da experiência, a gente encontra muitos entraves, tanto com os nossos trabalhadores, quanto com os nossos estudantes, quanto com a comunidade do entorno, né, as famílias. Eu acho que talvez os nossos estudantes sejam os mais receptivos para trabalhar isso e sejam o público mais interessado. Eu acho que os jovens, eles estão mais abertos. Estão muito mais abertos, exatamente, e mais ansiosos por receber essas informações. Como Tamires mencionou, a taxa hoje de jovens acometidos por doenças psíquicas é muito grande. E quando a gente leva essas temáticas, eles ficam muito empolgados em falar sobre, inclusive em dar testemunhos das próprias experiências, né? E trazendo um pouquinho do relato também da experiência da escola em que eu trabalho aqui em Jaboatão, a gente vivenciou um período muito triste de um suicídio de um estudante nosso. Então, a partir daí, obviamente, a comunidade despertou para abordar essa temática de maneira mais profunda. E eu acho que a partir daí a escola passou a integrar de maneira mais cotidiana esse tema. E ao passar do tempo, isso vem sendo um ganho, tanto para os trabalhadores quanto para os estudantes. Mas, obviamente, não deixa de ter entraves, né? E como você disse, a gente também se coloca. E uma coisa que eu sempre falo para eles, gente, eu não falo apenas como quem não conhece. Eu também sou uma pessoa com ansiedade, com depressão, faço tratamento, faço terapia, vou no psiquiatra, vou no psicólogo constantemente, não deixo de ir regularmente, tomo minhas medicações, porque a gente vai quebrando estigmas. O estigma, inclusive, de que a pessoa que tem ansiedade e tem depressão é uma pessoa que tem que estar apartada da sociedade e não pode continuar desempenhando suas atividades normal, como todas as outras. Pelo contrário, é a falta de tratamento que impossibilita você de continuar a sua vida de maneira cotidiana e normal, né? Então, eu acho que a gente também vai quebrando essas dificuldades e esses estigmas e os preconceitos, porque são preconceitos no sentido mais literal da palavra, né? Do ser um conceito pré-estabelecido de algo que não se conhece. Isso. E a gente ainda escuta das coisas mais, é falta de Deus no coração, porque eu escutei isso de chefias minhas, né, de dizer, você está assim, vá para a igreja. Eu escutei isso de diretor de escola dizendo isso para estudante. Então, assim, a gente tem que trabalhar muito isso, tem que ter formação diária, política pública. Porque é uma questão de política pública mesmo. Isso. E é uma questão sanitária, inclusive, sim, né? Porque a gente vê cada dia mais a falta de profissionais suficientes para tratar esse tipo de situação. Tanto porque os casos aumentam, quanto porque os profissionais não se formam o suficiente para atender, né? Então, é muito importante, sabe? É importante a gente falar do Setembro Amarelo, mas não é só isso. É de janeiro a janeiro. Não pode só ficar no Setembro Amarelo. Sim. Né? É uma questão que a gente deve incansavelmente, como a cultura e o preconceito ainda pesa, a gente não pode se calar. Não pode se calar. Porque vai morrer muita gente se a gente se omitir. Isso, sim. Né? Então, é um projeto que eu tenho, né? E eu tenho lutado muito para que dê certo. De fazer essa conversa dentro das escolas. De fazer essa conversa, de poder levar profissionais, de poder chegar até esses pais, de poder chegar até essas famílias, de poder parar com esses professores,
Gente, quando às vezes eu estou no CAPS, lá na minha sala, tem umas 4 mães que querem falar com você. Capaz de eu não sair da sala. A necessidade de falar, sabe? As coisas que elas colocam, elas precisam falar. E o tema desse ano, né, do Setembro Amarelo, se precisar, fale. Se precisar, fale. E precisa ter alguém para ouvir. Trabalhar a escuta também é importante, né? E se não escuta, e se não puder fazer, encaminhe para o CAPS. 188, Centro de Valorização da Vida, 24 horas. Tá? 90% do suicídio pode ser evitado. Entendesse? Então, são coisas que a gente não sabe, que as pessoas também precisam ter conhecimento. Sim. Então, você falou aí, né, como a gente pode superar, né, alguns desafios, né? Eu acho que o preconceito é um desafio, né? A resistência das pessoas, ainda de uma forma geral, a reconhecer que precisa de ajuda é um desafio. Na escola, né, mais especificamente, o tempo é um desafio. Sim. Né? E aí a escola, já entrando aqui já caminhando para o final da nossa conversa, mas assim, a escola, a família, né, a comunidade precisa procurar formas de superar esses desafios, né? Como é que essa escola, a família, a comunidade junto pode criar, né? Criar formas, criar um ambiente de apoio. É possível isso? O que é que você acha, assim? O que é que você pensa sobre? Eu acho possível, sim, né? Eu acredito que tem a comunidade, a escola e os professores. Eu acredito que pode, sim, ter essa união, né? E criar eventos, criar, sabe, formas na própria escola mesmo. Agora, por exemplo, no Setembro Amarelo, né? Para quem tem mais, quem está mais envolvido nisso, criar palestra nas escolas, chamar a comunidade, ir na comunidade, sabe? Na casa das pessoas, distribuir os panfletos. Isso é uma coisa que se faz com a comunidade, com a escola, assim, se for acordado. Entendesse? Eu não sei se os líderes comunitários se envolver nisso também, né? Porque eu acho que eles também têm uma participação, né? Deve ter uma sede, não sei como é. Junta isso, junta esse pessoal. Olha, vai ter uma palestra, a gente vai dar uns panfletos, a gente vai orientar, a gente vai falar como é que a gente percebe os comportamentos, é bom para os adolescentes, para os pais. Isso aí, esse conjunto de pessoas unidos, né? Porque um só não consegue fazer muita coisa, não, mas todo mundo consegue. Escola, comunidade, pais, professores. E eu acho que tem que haver a vontade, né? Antes de qualquer coisa, a vontade de querer intervir, né? A vontade de querer fazer a mudança, Sim. de se sentir responsável por aquilo também, né? Porque às vezes a omissão é porque a gente acha que aquilo não é problema nosso e Sim, não vou ligar. Então, assim, quando a gente assume a responsabilidade também de cuidar dos nossos, de nos cuidar coletivamente, né? A gente vai buscando formas, né? Isso. Eu acho que é muito isso, assim, e a parceria é necessária, né? A gente não consegue fazer nada só. O engajamento no ajudar o outro também é terapêutico, né? Sim. Você vê a melhora do outro, você se engajar nisso também ajuda você a melhorar. Além do que, a gente sempre ressalta muito a importância de trazer a comunidade para dentro da escola, de procurar fazer medidas, né, fazer ações que
estimulem a comunidade a estar presente ali. E a gente não pode limitar o espaço escolar apenas à questão do ensino e da aprendizagem do estudante. A gente precisa estimular a escola também no espaço de atuação política no sentido amplo da coisa, no sentido de conscientização, e isso perpassa por todos os aspectos da sociedade, principalmente na questão da saúde, né? Então, quando a gente fala de promover ações de conscientização em relação à saúde mental, a gente também fala que isso é importante na questão da saúde da mulher, na saúde do homem, na saúde do adolescente, e por que não no da saúde mental? A gente já está muito acostumado a fazer, por exemplo, o Outubro Rosa, né? Que é de consciência ao câncer de mama, mas por que ainda tem tanto tabu da saúde mental, como logo do cérebro da gente que comanda todas as nossas funções? Então a gente precisa ainda amadurecer muito em relação a isso. Você falou uma coisa também importante agora. Tem também a Secretaria de Saúde, né? Sim. Que pode fazer parceria em relação a essas comunidades, posto de saúde, essas coisas que, sabe? A rede de serviços funcionar, né? Exatamente. Acionar esses postos de saúde, escola, família, comunidade. É um conjunto de coisas que a saúde mental a gente não pode desprezar em momento nenhum. Isso, e não esperar simplesmente que a coisa chegue. A gente também tem que provocar esses setores para que eles cheguem até a escola, Meu né? anjo, Se mobilizar. Não vai chegar, não Exatamente. vai chegar. Se você não sair para ir buscar. E para a gente se encaminhar para o final, a conversa está maravilhosa, mas infelizmente a gente tem um tempo para encerrar. A gente queria que você transmitisse uma mensagem para os profissionais da educação, para as famílias, para os estudantes, para todo mundo que está escutando a gente, vendo a gente nas redes sociais, nos streams, enfim, em todos os lugares, sobre o Setembro Amarelo, sobre os cuidados com a saúde mental. Uma mensagem para que isso, para motivar essas pessoas a irem buscar a melhora na sua saúde mental e combater o suicídio, acabar com o preconceito que ainda ronda esse assunto. Isso, gente, não desista, nunca, nunca. Suicídio não é a melhor saída, não é uma saída inteligente. Né? É uma coisa que, na verdade, o suicídio ele não quer morrer, ele quer matar a dor, e não é por aí. Peça ajuda, busque, fale, não desista, tá? Busque uma ajuda de um psicoterapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra. Não tenha vergonha, não se prenda a qualquer tipo de estigma, de discriminação, de preconceito, isso não leva a nada, tá? Sem saúde mental, a gente não chega a lugar nenhum. A questão não é aonde você chega, mas como você chega. Aos professores, sejam fortes, mais fortes, que eu sei que vocês são bastantes. Se sentirem um pouco enfraquecido, busquem ajudas, tá? Busquem a terapia, tá? Não desistam facilmente, não. Busquem ajuda. Aos alunos, vocês estão começando agora, tem muito chão pela frente, tá? Busquem também uma terapia. Tudo, gente, depende disso, da saúde mental. Tá bom? Sem saúde mental, não existe saúde. Eu agradeço o tempo. Eu também queria aproveitar para ressaltar e dizer que eu sou a prova viva do quanto a psicoterapia e o cuidado com a saúde mental salva a vida de uma pessoa e transforma a vida de uma pessoa. Então, eu sou muito grata a todo tipo de... a toda transformação que um bom cuidado de psicoterapia e a minha psicóloga, a Patrícia, que me acompanha já há alguns anos, aos psiquiatras que me acompanharam e que me mantêm sadia e atuante.
E isso realmente é transformador, porque só quem passa por todas as dores e dificuldades de uma depressão profunda e de um transtorno de ansiedade, de outras doenças diversas que o adoecimento mental pode causar, é que sabe. E não é fácil, mas é possível. Basta procurar ajuda. E o Simpró já está também disponível para quem quiser. Isso, então eu agradeço. Agradeço a Valquíria por esse tempo compartilhado aqui, né, da gente conversar de uma forma tão tranquila, né, sem muitos proformes, muitas burocracias, né, a gente fazer essa conversa, falando também do que a gente quer também, né, enquanto Simproja, para a nossa base, dizer que, assim, resgato a fala de Valquíria, que o cuidado precisa ser anual, precisa ser o tempo todo, precisa ser permanente, né? Que a gente não fique, que essa discussão não se limite ao mês de setembro, né? Ao Setembro Amarelo, porque a gente está vivendo, né, a vida, e vivendo a vida a gente está, né, passando pelas experiências e a gente vai sentindo de formas variadas, então que a gente possa conversar sobre isso, né, durante todo o ano, que as escolas consigam falar mais sobre isso, que as escolas estejam abertas também para receber esse tipo de conversa. Valquíria já se colocou à disposição para conversar, enfim, ir lá conversar, dar uma palestra, fazer uma roda de conversa. Então, assim, contatem a gente, chamem a gente, né? Busquem informação, a gente está à disposição, Simproja está à disposição, né? Reforço, vão lá no nosso Instagram, vejam a aba Convênios, tem lá um vídeo de Valquíria falando sobre esse convênio e sobre como está sendo importante para ela e para a gente também. Então, vejam o contato lá, né? Façam seu agendamento, cuidem da saúde de vocês. Espero que a gente se encontre em breve com mais um episódio do SimprojaCast. E é isso, Simproja, firme na luta.